Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com estaduais ou regionais, como queiram, espalhados por todo o Brasil. A grande maioria tendo a sua primeira rodada, mas já teve um ou outro que já estava na sua segunda rodada. Então, a temporada, como todos sabem, de 2026 é um pouco atípica por causa da Copa do Mundo no meio do ano. E tivemos mudanças também, a CBF fez algumas mudanças justamente para adaptar essa situação da Copa do Mundo e também já para começar a mudar o formato do calendário e tentar ajudar aqueles clubes que estão disputando todas as competições, né? Porque senão é injusto. O Campeonato Brasileiro já é massacrante pela quantidade de competições. É massacrante pela quantidade de jogos, obviamente. E aí, o time que investe mais acaba sendo punido, porque chega um determinado momento que ele tem jogadores que vão para a seleção, ou jogadores que vão estão tão espalhados aí pelo mundo das seleções, e ele que gastou fica com o time mais enfraquecido. Mas aqui no Brasil, tem muita gente que olha o seguinte: ó, problema, não gastou mais, agora aguenta a consequência. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem gasta mais não pode ser punido. Não pode ser punido. Se o seu time tivesse dinheiro, ia gastar mais também. Não gasta mais porque não tem. Então é simples assim a conta. Então teremos aí um 2026 bem complicado, tanto que o campeonato hoje, dia 12 de janeiro, o campeonato estadual já começou. Final do mês já começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série A começa agora em janeiro, final de janeiro. O da Série B só começa em março, mas o da Série A começa em janeiro. Ou seja, tu vai jogar o Campeonato Brasileiro junto com o estadual. E aí tem Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa do Brasil, Libertadores, pré-Libertadores. Porra, bicho. Realmente, a tendência é que esse ano a gente tenha surpresas. Surpresas de quê? Times favoritos, né? É, não consigam segurar a onda. Mesmo tendo muito dinheiro, tendo um elenco bom, talvez não consigam segurar a onda. E aí eu tô falando de Flamengo, Palmeiras, de Cruzeiro, que está montando elenco. Ainda não tem. O Cruzeiro ainda não tem um elenco ao nível de Palmeiras e Flamengo. Não tem. Ah, contratou o Gerson. O Gerson sozinho não vai fazer verão. Não dá. Tem que contratar mais jogadores para fazer um elenco para disputar com Palmeiras e Flamengo. Mas é um time que tem jogadores que podem ir para as suas seleções. Também vai ficar enfraquecido. E aí está o dono do Cruzeiro lá gastando dinheiro, tirando do bolso, né? E gastando, e pode ver em determinado momento todo esse gasto não adianta nada, porque vai ficar desnivelado. E aí você pode ter, a gente não sabe, o Botafogo está meio enrolado, acho difícil o Botafogo entrar nessa lista aí. Mas pode aparecer, sei lá, um outro time, Atlético Mineiro, apesar que também está todo enrolado, né? Mas chegar algum outro time que também esteja é, investindo e não conseguir. Esse ano a tendência é que a gente tenha muita surpresa em relação a isso. Então já começou aí os estaduais e a gente vai dar uma passada rápida, né? Em alguns estaduais, Nordeste, Sudeste e Sul do país. De repente alguma coisa, vou dar uma passada aqui no Centro-Oeste para ver algum campeonato. Beleza? Vamos ver os resultados e algumas surpresas. Bom, de cara a gente já vai falar de duas surpresas. Uma é a do Cruzeiro. Cruzeiro, estreia do Tite, perdeu, né? Estreia do Tite. Não estava com o time titular, tá? Não estava com o time titular, mas estreou com o pé esquerdo. Não deixa de ser um fato, tá? E a outra é o São Paulo, né? O São Paulo, torcedor do São Paulo já está com medo do São Paulo ser rebaixado no Campeonato Paulista. E o São Paulo está envolvido, irmão.
em situações absurdas. E a impressão que dá que qualquer time tiver um dinheirinho e quiser tirar jogador de São Paulo, vai tirar. Essa é a impressão. E tem jogador de São Paulo querendo, ó, meter o pé, não, porque não recebe, não sabe quando vai receber. Então, parceiro, complicada a situação do São Paulo. Então já tem de cara essas duas situações aí, né, que se iniciou, mas principalmente a do Cruzeiro ter perdido com o time reserva pro o Pouso Alegre é mais pela estreia do Tite, né? Mais pela estreia do Tite, né? Que começou mal, se começou mal, começou com o pé esquerdo, né? Como se diz na, 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 na no provérbio popular aí, né? O que todo mundo fala. Começou mal, começou com o pé esquerdo. É, e, obviamente, o do São Paulo é o que engloba tudo, né? Tava tendo o jogo do São Paulo tomando um vareio do Mirassol. O Mirassol se desfez do time. O Mirassol agora acabou. O Mirassol inicia 2026 porrando São Paulo, com um time praticamente outro, porrando São Paulo. Então, vamos devagar. Então, isso chama mais atenção. Acho que o do São Paulo chama mais atenção. Acho não. Chama muito mais atenção. Porque no mesmo horário do jogo do São Paulo, estava tendo uma reportagem na Record falando sobre aí o presidente recebendo dinheiro, envolvido em paradas erradas, ou seja, um rolo da porra. O São Paulo realmente está no fundo do poço, no fundo do poço. É, também um outro provérbio que se usa aqui no futebol brasileiro. Parece que o São Paulo está cruzeirando. Por que a gente fala isso? O torcedor do Cruzeiro vai ficar puta, mas é o que todo mundo fala, é o provérbio. O time afundar, ficar na lama é cruzeirar, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Hoje não, mas ficou o meme. Time que tá na merda é cruzeirar. Isso virou. Agora o Cruzeiro saiu, né? Não pelas próprias pernas, alguém teve que ajudar o Cruzeiro, mas, irmão, se tá na lei, se pode. Você pode não concordar, não gostar, mas é o que está valendo. Então vamos lá para a gente falar aí sobre o resultado desses estaduais. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Grande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui começar pelo Catarinense. Catarinense 2026. Vou pegar aqui os jogos do Catarinense 2026. O Catarinense é um desses campeonatos que já estamos na segunda rodada. O campeonato começou dia 6/1, né? Ou seja, semana passada, e já estamos na segunda rodada. Segunda rodada tivemos Figueirense 1, Marcílio Dias 0, Barra 1, Joinville 0, Concórdia 0, Santa Catarina 0, Camboriú 2, Chapecoense 0. Foi um resultado que chama a atenção, né? Chapecoense, a Chape perdendo. Criciúma 2, Avaí 1, clássico, né? Criciúma e Avaí, 2-1, Criciúma. E Brusque 1, Carlos Renault, deve ser isso, 0. Então, já está na segunda rodada do Campeonato Catarinense, divididos em grupos, grupo A e grupo B. No grupo A, o líder é o Camboriú e o Brusque e o Concórdia, os três ali com 4 pontos na liderança. E no grupo B, o líder isolado é o Figueirense com 6 pontos. Bom, agora vamos aqui para o Campeonato Gaúcho. Vou pegar o Campeonato Gaúcho. Gaúcho aqui. Campeonato Gaúcho. Gaúchão 2026. Partidas. Bom, começou neste final de semana o Campeonato Gaúcho, então primeira rodada. Tivemos Juventude 1, Ipiranga 1, Guarani 1, Mozon 1, Avenida 0, Grêmio 4. O Grêmio inicia com o pé direito, né? O seu 2026, vencendo por 4-0. São Luís 1, Caxias 1, Internacional 2, Novo Hamburgo 1. Internacional também começa vencendo com o pé direito, não goleando, mas
inicia com o pé direito, vencendo, né? Internacional 2, Novo Hamburgo 1, São José 0, Inter, e aí não é o Internacional, 0. Ou seja, os dois principais times do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, iniciam vencendo no seu campeonato. Vamos aqui para o Paranaense. Paranaense 2026. Vamos lá. Paranaense 2026. As partidas. Paranaense também já está na sua segunda rodada. Paranaense também está na sua segunda rodada. Dois campeonatos no sul do país que começaram um pouquinho antes. O único que não começou foi o Gaúcho. Então, na fase de grupos, Operário 1, Maringá 1, Coritiba 2, Londrina 2, Andraus Brasil 2, São Joséense 0, Foz do Iguaçu 1, Azures 1, Cianorte 1, Atlético Paranaense 1, Atlético Paranaense, Série A, inicia aí empatando, quer dizer, inicia não, lembrando, é a segunda rodada. Na primeira rodada, o Atlético Paranaense venceu fora de casa, o Andraus Brasil por 2-1. Na segunda rodada, o Atlético Paranaense empata com o Cianorte fora de casa e o Maringá perde para o Cascavel em casa. Com isso, a classificação do Campeonato Paranaense, o Campeonato Paranaense que tem grupos A e B, o Londrina é o primeiro colocado com 4 pontos no grupo A e o Andraus Brasil é o líder do grupo B com 3 pontos. Agora vamos subir, vamos aqui para o Sudeste. O Campeonato Carioca começa no meio de semana, no meio desta semana, tá? Mas tivemos um jogo da quinta rodada, tá? Entre Portuguesa e Flamengo, porque o Flamengo tem o jogo contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então adiantaram esse jogo e pelo Campeonato Carioca e deu 1-1. O Flamengo, o time principal do Flamengo, só para a galera saber, ainda não se apresentou. Na verdade, se apresenta hoje, nessa segunda-feira. O time está se apresentando hoje das férias. As férias acabaram domingo, eles se apresentam hoje. Então, o Flamengo vai jogar o campeonato estadual com o sub-20. Tá? Durante umas 3 rodadas aí, 4 com o sub-20. E o sub-20 do Flamengo empatou com a Portuguesa, tá? Em 1-1. E não tem mais jogos do campeonato carioca, então não dá nem para falar em tabela, porque o campeonato carioca se volta agora, acho que nessa terça-feira. Quer ver? Cariocão, só para me pegar aqui certinho, não falar besteira. Ó. Não, é quarta-feira. Quarta-feira começa dia 14, aí começa o Campeonato Carioca mesmo, mas aí o Flamengo não tem o jogo, né, da primeira rodada, e já começa aquela bagunça. Então, no Campeonato Carioca, que começa dia 14, tivemos um jogo adiantado, foi Flamengo 1, Portuguesa também. Vamos aqui para o Campeonato Paulista. Paulista 2026. Vamos lá, Paulista 2026. Tivemos a primeira rodada nesse final de semana, jogos sábado e domingo, e tivemos São Bernardo 4, Capivariano 0, Santos 2, Novo Horizontino 1. Santos, né, agora com o Gabriel Barbosa já fazendo gol, o Neymar ainda não jogando, mas o Santos inicia 2026 vencendo por 2-1 com o gol do Gabriel Barbosa, inicia com o pé direito. Guarani 1, Primavera 1, Portuguesa 0, Palmeiras 1, e aí o Abel vence o jogo, mas aí vai falar do Flamengo. Pô, Abel, vai trabalhar, cara, esquece o Flamengo. Realmente o Flamengo instalou um hotel na cabeça do Abel que ele não consegue esquecer. Acho que vai ter até que fazer uma terapia, porque não é possível, cara. Vive o ano, irmão. Tenta em 2026 fazer o que o Flamengo fez. Ganha tudo, porra. Que aí passa esse problema, né? Então, Portuguesa 0, Palmeiras 1, Corinthians 3, Ponte Preta 0. Corinthians inicia muito bem o ano. Terminou o Corinthians campeão e inicia vencendo a Ponte Preta por 3-0, fazendo uma boa partida. Corinthians iniciando o ano com o pé direito. Velo Clube 0, Botafogo 0, Noroeste 0, Bragantino 1 e Mirassol 3, São Paulo 0. Bom, até agora
a grande decepção é essa porrada que o São Paulo tomou do Mirassol de 3-0. E já estão dizendo que os jogadores vão fazer corpo mole para o São Paulo ser rebaixado no Campeonato Paulista, porque os jogadores não estão recebendo. São Paulo tem que abrir o olho. São Paulo tem que abrir o olho. E muito. Então, olhando aqui até agora, a grande decepção desse início é o São Paulo. Vamos aqui para o Campeonato Mineiro. 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 Campeonato Mineiro 2026. Bom, partidas aqui, pegar as partidas. Também primeira rodada do Campeonato Mineiro. Uberlândia 0, Tombense 0. Itabirito 0, Democrata 1. Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. O Cruzeiro não foi com o seu time principal. Vamos ver se teve algum jogador. Não. Ele vê aqui a escalação, mas não saiu a escalação. Não tem a escalação. Então tem problema aqui. Então, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, mas o Cruzeiro não foi com o seu time titular, não sei se foi com alguém titular, mas foi a estreia do Tite, né? E estrear com derrota independente não é muito bom. Então, o Tite inicia mal. Se iniciou mal, iniciou com o pé esquerdo, né? O RT 0, Norte 0. Atlético Mineiro 1, Betim 1. O Atlético Mineiro também está passando por alguns problemas aí, jogadores saindo, alguns outros chegando, problema com o Hulk aí, um bate-boca. O Atlético Mineiro também não começa 2026 muito legal, né? E começa empatando aí com o Betim 1-1 e o América Mineiro 3, Atlético 0, o Coelho iniciando com o pé direito 2026. E vamos, Paulista já fomos, Carioca já fomos. Vamos lá agora para o Nordeste do país. Baianão 2026. Vamos aqui para o Campeonato Baiano 2026, primeira rodada. Tivemos Vitória 0, Atlético também 0. Porto 3, Jacuipense 2. Bahia 4, Jequié 2. Bahia iniciando aí seu 2026, que promete muito, né? O Bahia tem muita expectativa para esse 2026, tem Libertadores e começa o Bahia aí com o pé direito para dar sorte e ter um 2026 legal. Então, Bahia 4, Jequié 2, Juazeirense 0, Bahia de Feira 0, Barcelona 2, Galícia 0. Primeira rodada do Campeonato Baiano. Vamos aqui, Campeonato Cearense. Deixa eu pegar aqui, Campeonato Cearense. Campeonato Cearense. Partidas aqui, ó. Campeonato Cearense já está na segunda rodada, né? Segunda rodada. E parece que o Campeonato Cearense, a primeira rodada é uma tabela e a segunda rodada é outra. A impressão que dá é essa. A impressão não. Porque os times que jogaram na primeira rodada não são os times que jogaram na segunda rodada. Ou seja, deve ter grupos, né? Deixa eu até dar uma olhada nisso aqui. Grupo A e Grupo B. Exatamente isso. Exatamente isso. Grupo A e Grupo B. Tem aí uma divisão, isso aí, de jogos. Então vamos lá. Pela segunda rodada, neste final de semana, tivemos Floresta 0, Ceará 1. Ceará, né, que infelizmente foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, inicia vencendo com o pé direito. Quixadá 1, Maracanã 0. Maranguape 1, Tirol 0. Ferroviária 0, Fortaleza 0. Fortaleza, o outro estava na Série A, acabou caindo. Um de seus diretores, né, seu CEO está lá agora no Corinthians, o Paz. E o Fortaleza não inicia com o pé direito, né, vencendo. Ele inicia ali com os dois pés, não dá, com pé nenhum, né? A sua trajetória 2026 empatando fora de casa com o Ferroviário. Vamos aqui agora para o campeonato pernambucano. Pernambucano 2026. Campeonato Pernambucano 2026, primeira rodada, né? Primeira rodada. Retrô 4, Vitória 0.
Náutico 2, Maguari 0. Jaguar 2, Sport 2, Sport que acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E Santa Cruz 3, decisão 0. Santa Cruz começa muito bem, né? Igual o Retrô ganhando de 4-0, o Náutico ganhando de 2-0, Santa Cruz de 3-0, ganhando do decisão, todos esses iniciando com o pé direito, Retrô, Náutico e Santa Cruz. Agora, campeonato, já falamos do Campeonato Baiano, já falamos do Campeonato cearense, pernambucano, vou ver aqui, Bahia, Ceará, Pernambuco. Vamos aqui para o Campeonato Goiano. Dá uma olhada aqui no Campeonato Goiano. Goiano 2026. Campeonato Goiano, para terminar aqui a nossa passada rápida. Também, primeira rodada, Atlético 2, Anápolis 0. Overense 1, Vila Nova 2. Jataiense 1, Craque 1, Anapolina 1 em 1-0, Centro-Oeste 0, Parecidense 0, Goiás 4, Goiatuba 0. Goiás iniciando com o pé direito. E não posso esquecer, né? Não posso esquecer. Aqui, Campeonato Paraense, né? Não posso esquecer do Campeonato Paraense, que temos o Remo Série A, né? A gente não pode esquecer do Paraense com o Remo. Vamos lá. Campeonato Paraense ainda não começou. Campeonato Paraense só começa dia 24/1. Eu acho que é o campeonato que vai começar mais tarde. É o Campeonato Paraense, agora com o Remo na Série A. Então tá aí um apanhado do que foi esse início de estadual pelo Brasil. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!